Nosso tema de hoje, né, que a gente vai começar a debater em relação à importância da classificação fiscal e tributária dos produtos. Só o que acontece, eu vou dividir em duas partes esse tema. Primeiro a gente vai tratar sobre o cadastro do produto, certo? Em relação a como é que se inicia, o que é que realmente é, o que é que ele compõe nessa base de dados e a classificação fiscal e tributária. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? São duas coisas distintas que uma auxilia na outra, tá bom? Vamos começar então pelo cadastro dos produtos, né? A parte de informações. Mas Anderson, o que quer dizer cadastro do produto? Pessoal, muita gente vai dizer, é a informação, o nome lá do produto com preço de venda. Não, é muito mais coisa que você imagina. O cadastro do produto, digamos que é o conjunto de informações onde você vai expor lá todos os detalhes em relação ao produto, em relação ao que ele é, por exemplo, se é um biscoito, qual a marca do produto, qual o sabor do produto, qual a gramatura do produto, qual outras especificações em que a classificação mercadológica, se ele está em que setor do supermercado, de medicamento, se ele é medicamento controlado ou não, em que seção, enfim. Então são todas essas informações, mas também a parte de classificação fiscal e tributária. Mas o código, eu esqueci até de falar, o código de barras, né, que é o GTIN que a gente chama aí, onde ele vai dar, digamos que é o CPF do produto. Esse código é único, é controlado pela GS1. Então, assim, alguns fornecedores, hoje é muito raro, mas antigamente alguns fornecedores copiavam código de barra de outros produtos para poder vender mais cerrado. É um código único, o produto que vende aqui vende na Espanha, vende fora, porque é uma empresa única, multinacional, que ela faz esse controle. Inclusive, futuramente, esse cruzamento de informações dos produtos que tem esse código de barras, aquele que geralmente de 14 dígitos, que vem aquele como se fosse uns códigos de barra na lateral do produto com os números, a Receita vai fazer o cruzamento das informações da tributação daquele produto de acordo com o CPF do produto, digamos assim. E a gente tem até um material aqui postado no feed que a gente trata em relação à parte do código de barras. Então, o cadastro do produto é justamente isso, é um conglomerado de informações, onde você indica o nome do produto, a gramatura, o sabor, a marca, classificação mercadológica, posição, enfim, todas essas informações. Mas Anderson, para que serve essa informação? Não é só para você vender o produto como muitos pensam, é só para você poder passar no caixa lá. Essa informação, ela está atrelada a todos os processos de gestão dentro da empresa, né? Desde que, inclusive vou até colocar uma arte aqui daqui a pouco, vou até colocar agora, onde a gente demonstra, todos os processos onde o cadastro do produto ele desempenha um papel-chave, tá certo? Desde o início, desde o pedido de compra até o recolhimento do tributo. Qualquer tipo de erro que você cometa na parte do cadastramento, duplicidade, reutilização de código, isso pode dar um problema para a empresa, tá certo? Tanto da gestão operacional da empresa, como pela questão da gestão fiscal, pelo risco fiscal que ela vai estar correndo. Vamos lá. Ela vai servir para todas essas informações gerenciais, para tomada de decisões, por isso que a necessidade de você ter um controle, uma padronização da descrição, da classificação mercadológica, para você poder ter um controle gerencial sobre esses produtos, como também, por fim, que a gente vai falar aqui, da parte fiscal e tributária. Mas vamos lá. Ele começa pelo setor de compra, setor de pedido. Se você não tiver um cadastro bem definido, digamos assim, que pela experiência que a gente já tem no segmento, de 10 supermercados, de 10 drogarias, de 10 varejistas, ele ainda tem controle do seu estoque e com muita dificuldade. Hoje ainda, nos tempos que a gente está de SPED, de nota fiscal, infelizmente ainda tem esse problema de gestão de estoque, né? O principal ativo da empresa, onde o dinheiro está empregado, onde vem toda a parte operacional, o principal recurso, né, da sua atividade fim, está ali, ele não tem controle. Não sabe o giro do produto, não sabe qual é a demanda dele, quanto tempo passa dentro da sua empresa, não sabe quantos produtos tem dele. Então, por isso a necessidade, que até uma live futuramente a gente vai falar sobre isso, essa questão do estoque, da gestão do estoque, tanto pelo fisco como de forma física na sua empresa. Então, por isso da importância de você ter tanto o controle físico quanto o controle cadastral das suas informações. Não reutilizar códigos, isso é um grande erro. Muita gente até acha que o código, por exemplo, a gente tem o número 6 e tem o número 06.
O pessoal acha que isso é a mesma coisa. Para fins financeiros, realmente, todo zero à esquerda ele é nulo. Mas para fins fiscais, esse zero anterior, ele tem valor numérico, certo? É um dígito a mais. Muita gente reutiliza esse código, bota um código 6, depois outro 06. Isso dá um problema muito grande para a parte de você gerenciar suas informações fiscais. O que entra tem que ser com o código que sai. Se sai diferente, tem que reclassificar. Você tem que entender todos os processos que estão ligados dentro da sua atividade, dentro da sua empresa, para você poder fazer realmente um processo de departamentalização de todas as atividades, saber todos os processos, pessoas envolvidas, para você realmente evitar uma perda, uma perda de informações, né, que tenha falhas ali durante aquele processo. Então, tudo começa na compra. Se você tiver um controle do seu estoque dentro do seu sistema, você vai olhar lá, lógico que a gente tem aquela margem de erro para poder verificar sempre que tem aquele produto que foi perecível, perdeu, foi roubado e não foi dado perda de estoque, mas digamos que você tem 90% de controle. Então, através do seu sistema, quando você vai fazer um pedido, você vai ver lá visualmente quantos itens já constam no seu sistema para você poder fazer um pedido. Muitas empresas já fazem dessa forma. Então, tudo começa lá na compra. Depois da compra vem o recebimento, que é outro grande karma, que a gente tem um recebimento, a gente orienta que você tenha um recebimento à cega. Como é que é isso? Você tem tanto o recebimento à cega de forma manual, que dá mais trabalho, como equipamento para ler. O que seria isso? A pessoa que recebe a mercadoria no supermercado, vou falar aqui porque é uma quantidade de itens que a gente tem maior dentro, né? Ele não pega na nota fiscal. Ele vai fazer a contagem de todos os produtos que tem ali, vai informar dentro do sistema. Se ele fizer manual, ele vai anotar, depois ele vai lançar. Se ele fizer com o coletor de informações, ele vai ler o código, né, do produto, vai botar a quantidade e vai jogar para o sistema. Nesse cruzamento de informações, a nota fiscal vai ser conferida automaticamente se o que recebeu fisicamente bate. Então, a gente aí já acaba que diminuindo a falha humana de quando vai receber, que tem aquela ruma de informação na nota fiscal, ele vai receber um produto errado. Então, por isso a necessidade de você fazer esse tratamento também no recebimento, né? De realmente verificar se o que colocou lá, fragrância, sabor, gramatura, confere a caixa, o fardo, confere como que foi pedido. Então, isso é uma grande orientação que a gente passa para os nossos clientes que tem dúvidas, né, em relação à parte do recebimento da mercadoria, é que se utilize dessa forma, do recebimento na cega, e preferencialmente de forma eletrônica, porque não é tão viável você ter um trabalho maior manual, podendo usar a tecnologia a seu favor, né? Hoje tem alguns aplicativos, tem algumas empresas que alugam equipamento, enfim, você pode aliar isso aí para poder lhe ajudar. Após o recebimento, aí a gente vem a equipe de lançamento, certo? Geralmente o conferente já dá o ok ali e manda a nota fiscal para o pessoal lançar a nota. Então veja aí que a gente já tem 3 processos onde o cadastro do produto ele tem influência, desde a minha compra, recebimento do produto e agora o lançamento da nota fiscal, que é o famoso chamado CPD, auxiliar fiscal, enfim, o lançador de nota fiscal. Ele vai pegar aquelas informações do recebimento, da nota fiscal e vai lançar no seu sistema de automação. Vai informar quantos itens vieram, de que fornecedor, qual foi o código do fornecedor que está vinculado a seu item, tá certo? Porque uma coisa é o código do fornecedor, que é qual código ele sai, e outra coisa é o código que você emite sua nota fiscal. Por isso que quando eu converso com alguns colegas de profissão, a gente debatendo, por isso que não é bom fazer importação de notas de entrada do cliente, ou seja, de vocês, do cliente varejista, direto da Cefaz. Porque o que acontece? A gente tem uma coisa chamada enfoque do declarante. Se a gente importar o XML dos fornecedores do jeito que está lá, no nosso sistema contábil vai gerar um código interno nosso, certo? É possível sim a gente importar o XML de saída de você, nosso cliente, porque a gente já tem um código ali no seu XML. Mas se a gente fizer isso com a entrada, vai ser uma bagunça. Por isso a necessidade do envio do SPEC, porque lá no lançamento da nota, você vai informar qual é o fornecedor que manda aquela mercadoria para você, que você comercializa ela, tá certo? Além do mais, no lançamento da nota, você vai cadastrar o produto no sistema, caso ele não esteja, e vai revisar. Além de colocar as informações, se é por quilo, se é por unidade, e também a classificação fiscal e tributária, tá certo? Após o lançamento de nota, ou seja, a gente já tem 3 processos, a gente vai para a formação de preço, que ainda é um grande mal do século. Muita gente acha que formação de preço é só você pegar
Cereais é 17%, joga lá, mas nem sabe o que é que está dentro da margem de 17%. Você não sabe qual é o percentual de custo fixo, de custo variável, você não sabe quais os tributos que estão incidentes naquela sua operação, você não sabe como é que foi a situação do seu fornecedor, se ele foi do Simples Nacional, se ele era do Simples, se ele era do Lucro Real, para poder te dar de forma integral o crédito dos produtos que são tributáveis. Então a formação do preço, ela é uma arte. Se a empresa não domina essa arte, confia 100% no sistema, até que você tenha um sistema Ferrari, até você que tem um sistema bom, você tem que saber qual é a fórmula que ele utiliza. Porque a gente tem a margem e o markup. A gente sempre orienta que se utilize do markup. É uma ferramenta muito mais útil, que realmente pode lhe agregar muito mais valor na hora de formação de preço. Mas para isso você precisa ter sua contabilidade bem fechadinha. Você precisa ter essas informações em suas mãos, que é em relação às suas despesas, seus custos. Se você não tem, realmente não tem como você fazer gerenciamento de sua empresa. Por isso que a necessidade de ter uma contabilidade em dia, tá certo? Então a formação de preço não é só você jogar aquela porcentagem, é também pesquisar o seu mercado com consumidor, pesquisar o seu concorrente, que hoje a gente tem o preço da hora. Eu não estou fazendo propaganda aqui de aplicativo, mas é uma ferramenta muito útil que o governo estadual, em parceria com o Tribunal de Contas, criou, inclusive está em outros estados, Bahia, por exemplo, onde ele disponibiliza, você pode ler o código de barras, certo? Vamos supor aqui dessa caneta, e vamos ver qual foi o preço praticado na região. Você pode até colocar, se não me engano, até 30 km de distância, tá certo? Inclusive até gravei um vídeo sobre isso, depois eu vou fazer um review e vou repostar aqui novamente, como você utilizar. Então não precisa você mandar o seu colaborador ao supermercado concorrente para ter que pegar preço. Isso é coisa do passado. Você pega o preço da hora, inclusive você pode fazer uma cestinha de compras, você deixa lá uma cestinha de compras, vamos supor que é a cesta básica, coloca os itens lá e começa a acompanhar a variação de preço. Então você tem que ter um patamar, porque às vezes você pode estar praticando um preço muito alto, muito baixo, está pagando para vender teu produto, certo? Então tem que ter um controle muito grande. Então, cadastro de produto não é uma coisa tão simples como muita gente imagina, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda estão desinteressadas no tratamento dessas informações, né? Só se preocupa quando vem um fisco, quando vem uma autuação fiscal, quando vem uma fiscalização que está cobrando em relação à parte do ICMS paga errado, declarações inconsistentes. Então, assim, não é só para vocês se preocuparem apenas quando tem o problema. Vocês têm que se preocupar de forma preventiva, e é a forma que sai mais barata para todo contribuinte. Você trabalhar de forma remediativa sai mais caro, com certeza, tá certo? E até você curar aquilo ali dá uma dor de cabeça. Então veja que a gente já tem aí 4 processos, e só pelo que eu falei, não é que se torna complexo, é que às vezes você não tem nenhuma prática dessa, e quando a gente começa a esmiuçar, você sente um pouco de dificuldade porque vê que no seu negócio você não aplica. Ou então se você aplica com um pouco de dificuldade, mas você está tentando. Então vamos lá. A parte de compra, como é que você faz esse gerenciamento? O vendedor olha lá, diz o que tem, assim não pode. O vendedor quer bater a meta dele. Você tem que verificar qual é a rotatividade daquele produto. Inclusive, eu gravei um podcast onde a gente fala até do profissional. Tem alguns clientes meus que têm o próprio comprador, que ele também tem que entender de tributação, porque não adianta só colocar um comprador que pegue preço baixo, não. Você tem que realmente verificar a situação tributária do seu fornecedor para ver se vale a pena ou não, tá certo? Então, por isso a necessidade, eu vou falar isso no final, de você ter um pessoal capacitado. Então, a gente passa pelo recebimento da nota, a gente passa pelo lançamento, pelo cadastramento do produto, pela formação de preço, e agora a gente vai pela gestão do estoque, né, que é uma junção de todos esses processos. Como é que você faz essa classificação? Você dá perda das mercadorias que são avariadas, você faz devolução. Como é que é esse processo? Às vezes você pega, faz aquela sua feira para sua casa, muito acontece disso, e muita gente não emite nota. E isso tem um impacto muito grande, principalmente para empresas do regime normal, do lucro real, principal, no caso do lucro real, que vai afetar o pagamento do imposto de renda e a contribuição. Enfim, são N situações, tá certo? Por isso a necessidade de você ter uma gestão do seu estoque físico. Como eu disse, mais à frente a gente vai tratar sobre esse assunto, mas a gente tem 2 tipos de estoque. Vou até dar um spoiler aqui. É o estoque físico e o fiscal.
Por isso que o fisco, o pessoal diz assim, Anderson, mas o fisco já tem todo o XML que eu envio, para que eu tenho que lançar? Porque ele precisa ter o enfoque do declarante. Ele precisa saber como é que aquela mercadoria vai ser operada dentro da sua empresa. Se ela é para vender, se ela é imobilizado, se é para uso e consumo, e isso ela não tem, certo? Ela tem as informações lá, porque o fornecedor mandou, mas ela não sabe qual é o enfoque, né? Qual é a aplicação, qual é o fim, a finalidade daquele produto na sua empresa. Ele vai saber pela sua venda, tá certo? Então, a importância de fazer a gestão, o controle de estoque, a classificação mercadológica para você, por exemplo, no meu setor de mercearias, dentro de mercearia, o setor de café, vamos supor, expresso, e você vai classificando, inclusive também tem uma postagem aqui falando sobre isso, de você colocar em vários níveis, porque dali você vai vendo qual é o grau de participação do seu faturamento. São relatórios gerenciais que você pode criar. Muita gente tem sistema aqui e nem utiliza o sistema, só utiliza o sistema para vender. Bota o produto lá, o produto está em milhares de negativos, nem lança nota fiscal, manda para o escritório, o contador lá que lança, mas não é assim, gente. Vocês têm que lançar, independente do regime, vocês têm que tirar essa cultura da cabeça, que a nota fiscal só é para mandar para o escritório e lançar lá. Não, essa informação, independente se você é simples nacional, lucro real, presumido, arbitrado, você tem que lançar esse documento no seu sistema, para você poder tirar informações gerenciais. Certo? Você tem que utilizar seu sistema por completo. Inclusive até tem escritórios de contabilidade que também não usa seu sistema por completo. É a questão de você realmente ser curioso, de ver o que é que ele pode lhe oferecer de ferramenta útil. Inclusive na gestão do estoque, deve criar departamentos, né, para você poder ter controle. Colocar a equipe de prevenção. Eu sempre digo uma coisa, não adianta você colocar prevenção física se você não tem prevenção financeira. Você coloca lá um armário lá para tomar conta da seção, para ninguém consumir um produto, uma Coca-Cola, um biscoito, mas aí você não cuida do seu administrativo, você não cuida do cadastro dos seus produtos, do lançamento de nota, aí vem um auditor fiscal, vê que está tudo errado, grande parte errada e te mete uma auto infração de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. E aí, gente, qual é a pior perca? Aquela que você acha que é só física ou aquela que você não tem um conhecimento? Mesmo que você não tenha um conhecimento, mas peça informação, fique em cima, tá certo? Porque são essas informações que o fisco tem e hoje não precisa mais ele vir até sua empresa, ele já tem o XML, então ele já começa a analisar essas informações e manda lá a notificação, tá certo? Depois da gestão a gente tem o quê? A venda. Tem a gestão do estoque e agora a gente tem a venda, certo? Vai passar lá no checkout, emite a nota fiscal para o seu cliente, dependendo de como é que for o negócio, a situação, e tem finalmente a venda, né? A saída da mercadoria para o consumidor final. E agora que vai começar a gerar aí o teu imposto e tuas declarações. Depois que vendeu, aquelas informações vão para as declarações fiscais, que vão para o fisco, e daí gerar o tributo, que aí vai depender de acordo com o regime da empresa, se é sobre o faturamento, se é por compensação, ou seja, eu pego o que entrou com o que saiu, vejo a diferença, e é isso. Então vejam o tanto de processos que estão ligados com o cadastro de produto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que eu consegui lembrar agora. Compra, recebimento, lançamento, formação de preço, gestão de estoque, venda, declarações fiscais e recolhimento dos tributos. Muita gente diz assim, o que é que isso tem a ver com contabilidade? Tudo, gente. Tudo. O nosso papel da controle fiscal é orientar o nosso cliente da melhor forma possível. Como eu disse na live anterior, nosso papel não é gerar guia. Não, isso aí já tem um sistema que faz isso. Nosso papel é lhe orientar, entender do seu negócio, como é que ele funciona, para poder te orientar em cada etapa. Para você poder ter tomada de decisões e você conseguir tocar seu negócio tranquilo. Certo? Então veja o tanto de informações que estão atreladas ao teu cadastro de produto. E você achava às vezes que era só para poder vender. Não é assim. Tem que ter muito cuidado. Eu vou tirar aqui essa imagem, tá certo? Quem quiser pode me pedir que eu posso enviar no direct, tá bom? Não tem nenhum problema. Então vejam quantas informações estão atreladas ao cadastro de produto. Outra coisa que muita gente não utiliza, padronização, minha gente. Padronização. Padronizem. O que quer dizer isso? Se você vende Havaianas, a marca, numeração ou cor, coloque tipo de padrões.
Vamos supor, feijão, que tipo de feijão, quantos gramas de feijão, a marca, abreviações, não, pelo amor de Deus, não coloquem acentuação. Isso é uma coisa mais técnica da parte de informática, mas afeta também nas declarações, certo? A gente já aprendeu que não se acentua a parte de cadastramento. Então, assim, observe cada detalhe, porque na hora de você pesquisar esse produto, torne fácil a pesquisa, porque a padronização, você tem um padrão na hora de você pesquisar o produto, como deixar organizado. Às vezes eu vejo muito acontecer, sabe por quê? Um produto não está cadastrado. Por que não está cadastrado? Porque teve falha no recebimento. O recebimento não passa para o lançamento da nota. Aí o que é que o pessoal faz? Esse produto aqui é R$32. Inclusive, isso aconteceu comigo esse final de semana que passou. Esse produto é R$32. Eita, não está cadastrado. O que é que eu vou fazer? Procura outro produto. E aí? Às vezes aquele produto é o mesmo valor, mas é uma tributação diferente. Teu estoque já fica desmantelado. Então, esse negócio de você não tem uma organização de todas as etapas, acaba acontecendo isso. Fica um produto sem cadastrar, vende por preço de outro, às vezes não era nem para estar aquele preço. Como é que tem um preço lá e o produto não está cadastrado? Então, às vezes você pode estar vendendo um produto totalmente de forma errada. Então, é isso que vocês devem ter cuidado, tá certo? Padronizem, facilitem o acesso das operadoras de caixa, certo? Façam... Exatamente, Luana. Ajudaria muito se fosse feito assim. Exato, mas é uma questão cultural. É uma questão de você sentar com o seu cliente, sentar com seu patrão, com sua patroa, enfim, e orientar, mostrar quais são os problemas. E não só quando vem o problema, mas trabalhar de forma preventiva, mostrar quais são os benefícios que ele está perdendo, né? De forma gerencial, cuidar do seu estoque. Isso é uma questão cultural, isso já passou, isso tem que ser cuidado, tá certo? Outra coisa, trabalhem também, a operadora de caixa não é só para colocar o produto lá, vendeu e coloca quanto tem que pagar, não. Ela também tem que se conscientizar que só pode passar no caixa aquele produto que é realmente, às vezes, por exemplo, a gente tem aquele suco, sachê de suco, né? Às vezes a embalagem é a mesma e o sabor é diferente. E aí às vezes o pessoal conta, passa 3 vezes, às vezes é tangerina, uva e morango, aí passa um só, ou seja, o estoque já está desmantelado. O exemplo que eu falei antes, biscoito de polvilho, tem um com trigo e um sem trigo. Aí ela pega uns 2 e um código só que um é tributado e outro é substituição. E às vezes ela pode passar num código de tributado, aí você vai pagar mais tributo, tá vendo? A falta de organização. O pessoal faz kit, vende kit e não sabe trabalhar em kit para pagar menos tributo. Gente, existe uma forma, de forma legal, de você cadastrar o item. E outra, não é kit em um código não, pelo amor de Deus. Tem gente que bota aí verdura diversas, um kit, isso não existe item kit. Kit é uma forma de você chamar o cliente, mas dependendo da formação de preço, como você aplica o preço. Um exemplo, o McDonald's, dia do Mac, por exemplo, aqueles combos que tem, ali tem planejamento tributário, o preço do refrigerante, o preço do hambúrguer, olhe no cupom fiscal qual é a formação de preço. Aquilo ali é planejamento tributário e de forma legal. A mesma coisa você pode aplicar no seu supermercado, sua drogaria, seu posto de gasolina, tá certo? O que você tem que ter, o que você tem que buscar é orientação para fazer de forma correta. Então, por isso, a necessidade de padronização. Ou seja, o que é que nos mostrou a parte do cadastro de produto, que é uma atividade indispensável, que é de atualização constante e obrigatória. Não tem como você ter um banco de dados onde você não faz o tratamento, certo? Então você sempre tem que fazer esse tratamento, buscar as informações de fontes confiáveis, tá certo? Eu até mais à frente vou fazer uma pergunta aqui, mas a gente sabe que acontece muito, de muita gente coloca lá no Google, Dr. Google, lá tem um site também que o pessoal pesquisa. Gente, acontece de ter muita informação inconsistente, principalmente na parte de ICMS. Cada estado tem livre escolha para fazer a legislação sobre os seus produtos. Às vezes um produto que é em Pernambuco, substituição aqui não é. A isenção também. Então, não se baseie dessa forma, tá bom? Procurem fontes confiáveis, tá certo? Eu vou colocar outra imagem aqui, que eu coloquei essa semana, certo? Em relação à parte das dicas, para você poder manter um cadastro
correto e sempre atualizado. São 6 dicas, tá certo? Isso aí tá lá no feed. Quem quiser pode fazer a primeira postagem que a gente fez em relação ao tema. A primeira, conhecer a composição e a apresentação do produto. Aquilo que eu disse, você tem que saber de que ele é feito. Se ele é de, por exemplo, a gente está aqui na Paraíba, tem a questão da substituição dos produtos derivados do trigo, certo? Também tem os produtos que são derivados de leite em pó. E você precisa saber qual é a composição para poder aplicar a tributação correta. Saber a questão da gramatura. Inclusive tem a questão da nomenclatura do Mercosul também, que se enquadra dependendo de quantos litros é o produto, tá certo? Logicamente que você tem uma assessoria, isso auxilia muito, ajuda bastante, mas você tem que entender a composição do item. A gente tem muito problema, por exemplo, muita dúvida de leite não, né, Nutrimilk, eu acho que é isso, eu esqueci, aqueles produtos que são direcionados para gestantes, né, aqueles para os bebês, tá certo? Então tem muita dúvida em relação a isso. Eu sempre digo, olhe a composição, não vá só pelo nome da lata, olhe a composição do item, porque lá, em qualquer problema fiscal, a gente pode apresentar a composição. Então, vejam que a gente também tem que entender um pouco de engenharia alimentar, a gente tem que consultar site da Anvisa, tem que consultar site do Ministério da Agricultura, tem que olhar as notas explicativas da Receita Federal para poder orientar o cliente de forma correta, olhar soluções de consulta, é um pouco complexo. Imagine 10, 20, 30 mil itens dentro do supermercado, né? Para você realmente conseguir você conseguir abranger, né, o conhecimento. Lógico que todo mundo não sabe de tudo, mas aí você monta a sua base, né, de consulta, certo? Segunda dica, saber a finalidade do produto em seu estabelecimento. Se você não sabe se o produto ele é para vender, se ele é imobilizado, se ele é uso e consumo, se ele é uma bonificação, se ele é um comodato. Você precisa ter noção dessas informações. Se o produto é decorrente de uma troca, você precisa saber qual é a finalidade da sua empresa para poder você cadastrar de forma correta. Inclusive aplicar a tributação de forma correta. Tá certo? Tem que saber qual a origem, por isso a necessidade do cliente, da empresa, do varejista lançar a nota fiscal, porque nós do escritório, nós da consultoria, a gente não sabe qual é o enfoque do seu cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente, por exemplo, que é um distribuidor de equipamentos para supermercado. O ativo dele todo o estoque dele todo é mercadoria de venda. Mas quando vende para o supermercado, na maioria deles é um imobilizado, então a gente tem um tratamento diferente. Ou seja, o pau que bate Chico não bate Francisco, é totalmente diferente. A gente precisa entender a atividade da empresa, a operação, para poder a gente aplicar de forma correta. Então você tem que saber qual a finalidade do produto, a necessidade de você lançar o produto, classificar ele de forma correta para poder a gente saber o enquadramento tributário do seu item, certo? Terceira dica, mantenha uma padronização, aquilo que eu falei antes já. Mantenha a padronização da parte de descrição, classificação mercadológica, isso facilita o acesso e consulta, tá certo? Quarta dica, código da NCM sempre correta. NCM, gente, é a nomenclatura comum do Mercosul. É utilizado para poder aderir a ela a parte de tributação do IPI, da parte também aduaneira, imposto de importação, exportação e também buscando para o ICMS, PIS e COFINS. Então, ele é a peça-chave para a gente poder tributar um produto corretamente. O principal, não só ele, tá certo? Muita gente usa o que está na nota fiscal. Às vezes, o fornecedor também pode errar. Então, por isso a necessidade de você conhecer o item e fazer uma correção. Você tem o dever de corrigir esse item, tá certo? Quinta dica, ter uma pessoa ou equipe capacitada responsável por este processo. Muita gente coloca todo mundo para cadastrar o seu sistema. Vocês devem entender que cadastro de produto são os neurônios da empresa, né? São todos os neurônios. Se você observar, ele é responsável por vários movimentos, por várias funções dentro da sua organização. Então você realmente tem que ter uma equipe que entenda da tributação, que entenda da finalidade, que entenda do seu negócio, do seu mercado consumidor. Então, se você não tem uma pessoa, contrata uma consultoria que dê uma capacitação a essa pessoa nesse setor, tá certo? Se você não tem ninguém, capacita alguém que tem interesse.
tá certo? E sexta dica, fonte confiável para pesquisas e esclarecer dúvidas. Google não é fonte de pesquisa, é uma pesquisa rápida para você poder se direcionar a uma outra fonte que possa lhe agregar valor, certo? Seu escritório de contabilidade, sua consultoria técnica, exatamente, Felipe, valorizem quem trabalha nesse setor, certo? As pessoas que já trabalham no setor já sabem o que é que sofre, né? O quanto tem que lidar com os fornecedores, inclusive as divergências. Então, as próprias empresas que têm essas pessoas bastante capacitadas, isso mesmo, Thaís é uma pessoa excepcional. Thaís ela trabalha nesse setor e sabe mais do que ninguém a necessidade das pessoas que trabalham nessa área, que são capacitadas de serem valorizadas. E tanto financeiramente que eu falo, certo? Como profissionalmente também, certo? É um setor que muita gente não valoriza, tem um impacto muito grande, tá certo? Na parte de tributação, gestão de preço, a pessoa colocar um preço errado lá, enfim, já sabe, né? Então é isso, gente. Tem que ter cuidado em relação ao cadastro de produto, tá bom? Então a gente conclui essa primeira parte, que é em relação ao cadastro de produto, e agora a gente entra na parte final, que é a parte da classificação fiscal e tributária. Uma coisa é o cadastro de produto, onde ele tem uma composição de várias informações, a descrição do item, marca, sabor, classificação mercadológica, enfim, ele é um apanhado, uma base de dados. E agora a gente entra na classificação fiscal e tributária, que é onde você vai agregar as informações para poder fazer o recolhimento de seus tributos e envio de declarações, tá certo? Mas, Anderson, o que é classificação fiscal? Bom, nada mais é do que você colocar um número de identificação, o NCM, certo? Um código de identificação no item, que através dele a gente vai escolher qual a tributação correta. Nesse caso, a classificação é a nomenclatura. A nomenclatura, como do Mercosul, ela tem várias subdivisões onde ela identifica, por exemplo, se é do reino animal, se é bovino, se é osso. Então ele vai identificando cada parte para quando for aplicar o IPI, o ICMS, PIS, COFINS, aplicar de forma correta, tá certo? Então ele é o passo inicial para poder fazer a classificação, certo? Muitas pessoas acham que só quem tem que ter esse tipo de controle é a empresa do lucro real, mas está muito errado. No escritório a gente tem uma política que não existe só contabilidade para lucro real, não existe só para lucro presumido, não são contabilidade diferente, contabilidade é uma só, certo? O cuidado tem que ser um só, tem que ser feito, o cuidado tem que ter. A empresa, o que vai mudar ali é a forma que ela recolhe seu tributo, quais declarações ela envia. Então você tem que ter realmente esse cuidado no seu cadastro. Tem benefícios que o Simples Nacional tem, que pelo fato de ele não ter a mercadoria cadastrada correta, ele não usufrui. Por exemplo, mercadoria monofásica, substituição, tem muita gente pagando errado aí, isso influencia muito. O ICMS tem um percentual muito grande no recolhimento simples dessas empresas, então se atente em relação a isso, tá certo? Anderson, quais os dados fiscais e os tributários que estão atrelados ao cadastro de produto? Vamos lá. Os dados fiscais, principal, o NCM e o SEST. O SEST, na verdade, ele tem uma consequência, ele é classificado através do NCM e da descrição do item, e ele está atrelado à substituição tributária. Mas é um código fiscal, NCM e o SEST. E quais são os tributos? A gente tem vários. Tem o ICMS, que é o principal, tem o PIS, COFINS, tem o IPI, aí em algumas situações vai ter o imposto de importação, imposto de exportação, tá certo? Então, essa diferença, uma parte é a parte de classificação, a inclusão de códigos, e outra é você discriminar qual é o tributo que vai ter incidência naquele produto. E aí eu pergunto a vocês, onde é que vocês buscam essas informações? É no Google? É no escritório de contabilidade? É em um amigo que trabalha na área? Tenham cuidado onde vocês pegam essas informações. E outra, não repliquem produto. Tem sistema aí que tem a opção de clonar produto. Isso de clonar produto, você clona informações que não tem nada a ver. Você acaba tributando um produto que não era para ser tributado só porque a descrição é parecida. Pelo amor de Deus, não usem essa função. Vão lá e cadastrem no zero, tá certo? Tenham cuidado com essa questão de duplicação. E cuidado na fonte onde vocês buscam essas informações. E não confiem na nota fiscal do fornecedor. Não quer dizer que o fornecedor mandou uma nota que ele tem 100% de razão. E outra, a nota fiscal é a saída do fornecedor. Não tem nada a ver com sua operação. Ah, Anderson, aqui vem uma redução de base
e ver uma substituição, quer dizer que não, ali é a saída do fornecedor, ali é o cenário que ele está aplicado, que ele está voltado. O seu cenário é outro, certo? Vamos lá. Já falei com vocês em relação a ter uma equipe capacitada e responsável por esse setor. Exatamente. Exatamente. Existem algumas ferramentas hoje no mercado disponíveis para consulta em que se integram com o seu sistema, certo? Por exemplo, a gente tem a Mix Fiscal, tem a Systax, que se conecta com o sistema e ele faz esse cruzamento de informações, mas sempre é bom você ter uma fonte de pesquisa também além do sistema, certo? O escritório também, o seu escritório de contabilidade, o escritório de consultoria que dê esse apoio também, certo? No nosso caso, nós prestamos esse serviço aos nossos clientes, a gente também tem um material de apoio para os nossos clientes em relação a isso, desenvolvemos um material onde a gente explica tudo que eu estou passando para vocês de forma mais direta, certo? A gente dá uma capacitação, porque é importante a pessoa saber o que está fazendo e não fazer só um telefone sem fio, saber o que é que está fazendo para poder realmente até questionar a gente mesmo, certo? Saber o que é que está fazendo ali para poder qualquer coisa, opa, tem um problema aqui. Então existem várias ferramentas no mercado hoje que disponibilizam esse cruzamento automático, porque realmente é difícil você manter 20, 30 mil itens atualizados. Por isso que existem hoje sistemas que se conectam ao seu ERP e conseguem fazer esse acompanhamento sempre, né, de forma automática. Mas também tem uma pessoa que lhe auxilie, né? Esse apoio humano, esse calor humano sempre também é importante, você trocar esse tipo de situação. Então é isso, sempre revisem para evitar erros de classificação. Mas Anderson, quais os benefícios de eu manter uma revisão fiscal dos meus produtos? Vamos lá. Você vai ter o seu cadastro atualizado, você vai reduzir seus riscos fiscais, vai ter um planejamento tributário. Querendo ou não, quando você conhece a tributação do seu item, você pode fazer um planejamento tributário melhor da sua empresa. Se você pode comprar de fulano, de cicrano, se você pode vender dessa forma, daquela forma, tá certo? Você vai ter uma gestão de preço e vai ter até inclusive identificação de benefícios fiscais, que existe inclusive dentro do supermercado, tem muito, tá bom? Então assim, você tem que entender da operação do seu cliente, da sua empresa, para poder você agregar essas informações, tá certo? É isso, gente, a gente já está chegando ao final da nossa live, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, essas informações em relação à parte de cadastro de produtos e a classificação fiscal e tributária. Você que gostou desse conteúdo, manda para as pessoas que você conhece, que trabalham nessa área, que tem dificuldade de buscar informações. Sempre é bom você ter esse tipo de network, porque você consegue trocar aquelas experiências ali e esclarecer algumas dúvidas, e é muito importante nesse segmento, tá bom? Então é isso, gente. Busquem sempre informações em fonte confiável. Me perguntaram aqui onde busca essas informações de tributação de cada produto. Bom, é o seguinte, para você buscar, tem que ir na legislação do PIS, da COFINS, se for para pesquisar de ambos, legislação federal, tem que ir no regulamento ICMS estadual do seu estado para você ver qual é o enquadramento tributário do seu produto, olhar na TIP, na tabela que trata sobre o IPI, olhar qual é o percentual que está aplicado nele, tá bom? Acompanhar os convênios e protocolos da Confaz que tratam sobre ICMS, sobre CFLP, CST. Então, assim, por isso a necessidade de você ter, se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato também, que você não precisa quebrar essa dor de cabeça, você vai ter um material pronto para você, tá bom? Então é isso, tenha uma fonte confiável para poder você buscar essas informações. E lembre, varejo não é brincadeira. É muito item para você conseguir tomar de conta, é muito processo para você conseguir administrar. Você tem que focar no seu negócio e deixar a parte burocrática com quem entende e você só poder fazer esse filtro de informações. Bom, Ana, você vai encontrar no regulamento do ICMS da Paraíba, tá certo? Você vai lá na parte do título de isenção e busca lá a parte de MEL, tá certo? Que tem essa informação lá. Tá bom? Você vai lá no site da Cefaz, no regulamento do ICMS, você consegue pegar essa informação que eu passei do mel, tá certo? O mel de abelha. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer a participação de todos. Quem conseguiu aqui participar, interagir comigo, agradeço bastante. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV, também vai estar
no YouTube, encaminha aí para seus amigos, para todo mundo que trabalha nesse setor. Caso tenham dúvida, pode mandar para o meu direct, a gente aí troca essas informações, troca as dúvidas que vocês tiverem. E é isso. Muito obrigado a participação de todos e até semana que vem. Tchau, tchau.